do Brasil que estabelecia esse índice, que foi mudado depois para 3, tá? Então, em dezembro de 2000, início de 2001, são encaminhados, aprovados e revogadas as leis complementares ao plano, todos esses códigos que foram falados, por vício de encaminhamento, eles não tinham sido passados pelo Condurb antes. Em 2001, então, vem o Estatuto das Cidades, que obriga a elaboração e revisão dos planos, cria, né, esse Instituto das Conferências da Cidade, e em 2003, então, nós temos o primeiro Congresso da Cidade de Aracaju, que foi chamado de Aracaju mais 10, em 2003. Esse é o documento que foi produzido pela Prefeitura à época, chamado Plano Estratégico de Desenvolvimento, que foi um resumo dessas discussões e propostas da Conferência das Cidades. Então, nesse documento, na verdade, vocês podem observar que que foi aprovada na Conferência das Cidades o estabelecimento do coeficiente 1 de aproveitamento básico a nível municipal, a instrumentalização dos grupos de trabalho GPI e GEI. O que é isso? GPI é Grupo Provisório de Infraestrutura, que deveria estudar a infraestrutura de Aracaju para dizer o que a infraestrutura aguentava. Então, considerando tudo que a gente tinha instalado de água, né, dentro da cidade, que população essa água podia atender? Esse grupo deveria ter estudado isso, teoricamente, para servir de base para as revisões do plano diretor, ok? Isso não aconteceu, lembrando que isso foi em 2003. E outras coisas que também ficaram colocadas, como definição dos limites geográficos das áreas de preservação ambiental, impedindo a sua ocupação, e realização de obras de saneamento básico das áreas de expansão. Foram coisas aprovadas na Conferência das Cidades em 2003 e que também não foram contempladas ainda. Em 2005, então, o Ministério das Cidades institui algumas resoluções que garantem a participação popular, que para fazer o plano tem que ter participação popular, e que garantem o conteúdo mínimo do plano. O que um plano deve ter? Qual é o mínimo conteúdo para que ele atenda a função que ele tem, que é ajudar a organizar o desenvolvimento das cidades, né? Então, em 2005, como já foi falado, a Prefeitura montou um grupo de trabalho, né, fez um pacto com várias entidades, OAB, CREA, IAB, para construir propostas para esse plano diretor. Só que, na verdade, foi falado, inclusive, que esse resultado de plano diretor vem muito desse trabalho dos grupos em 2005, e isso retrata uma parte da realidade, porque esse grupo contestou as propostas que a Prefeitura, na época, estava discutindo, a forma como elas estavam sendo finalizadas dentro dos grupos de trabalho, e foi, inclusive, entregue um documento formal à Prefeitura contestando o resultado final dessas audiências, em que essas entidades se manifestavam a não concordância com aquelas propostas que estavam finalizadas e apresentadas. Então, em 2005, tem um novo Congresso das Cidades, novamente foi aprovado o reforço do índice 1 e elaboração e revisão dos códigos para Aracaju, né? Novamente foi dito o quê? Gente, Aracaju não pode aumentar mais esse índice Aracaju deve ser 1. Em 2008, o plano vai para o Condurb, fica paralisado. Em 2009, começa essa discussão no Condurb, é elaborada uma nova proposta de plano com a revisão do anterior, entretanto, sem que sejam votados todos os anexos do plano diretor. Isso é uma coisa que já foi dita em outras audiências e, inclusive, foi contestado. Eu trouxe hoje aqui, inclusive, a tabela de votação do Condurb, do plano diretor, em que mostra os artigos que foram efetivamente votadas as alterações e os anexos, que, conforme consta nessa tabela, foi apenas o anexo 3, que foi votado pelo Condurb, e não os demais anexos. Por que isso é importante, gente? Imagine você ter uma proposta do plano e não saber onde é que essa proposta vai ser, digamos assim, aplicada efetivamente. Então, o que se contesta aqui é que houve a elaboração de anexos, sim, mas esses anexos, à época, não foram devidamente votados no Condurb. Então, existe hoje, inclusive, um questionamento em andamento, uma representação no Ministério Público Estadual, que foi instituída em setembro de 2009, em função das leis que, em 14 de janeiro de 2008, a Prefeitura sancionou, as leis 74 e 75, que alteravam a lei complementar do plano diretor, né? E, inclusive, segundo o entendimento nessa peça jurídica, os artigos 182 da Constituição, o artigo 40 do Estatuto das Cidades e o artigo 2222 da Lei Orgânica, que previa que, para a revisão do plano, você precisaria de pelo menos 2/3
da Câmara aprovando essa revisão. Então, na verdade, o que a gente está mostrando aqui é que houve uma evolução, sim, sem dúvida alguma, nessa proposta de plano que está colocada, mas que existem questões ainda que precisam ser melhor trabalhadas para a gente realmente resguardar uma condição mínima de desenvolvimento da cidade, tá? Inclusive questões do ponto de vista jurídico do processo. Então, o artigo 214 do plano diz, por exemplo, exigir para aprovação de quaisquer projetos de lei que impliquem mudanças de uso do solo, alteração de índice de aproveitamento, normas de parcelamento ou de remembramento, prévia consulta através de plebiscito à comunidade. Então, esse é um dos questionamentos que estão sendo apresentados e que, dentro desses estudos que vão ter continuidade com o Participaju e a universidade, vai se tratar de uma proposta sobre essas questões. E a alegação, inclusive, da questão da não obrigatoriedade do plebiscito é que aconteceriam audiências públicas, né, que iriam deliberar para que não houvesse esse plebiscito. Na verdade, essas audiências são muito importantes, mas ela não tem esse caráter deliberativo que um plebiscito tem. Então, esse é um questionamento que fica colocado aqui. Além disso, tem também, nessa mesma representação, a alteração da legislação estabelecida pelas leis, em que ampliou o limite do gabarito dos edifícios de Aracaju, né, para 16 pavimentos, e a alteração do conceito de área de preservação municipal, porque nessa alteração foi suprimido, né, da redação original, a vedação ao parcelamento e edificação nas áreas de proteção. Ou seja, em teoria, se pode parcelar dentro de áreas de preservação. E aí a gente vai usar outros exemplos. O professor Juan, inclusive, citou esse documento, que é chamado de Mapa Geoambiental de Aracaju, em que vocês vão observar, por exemplo, aqui na zona de expansão, essas lagoas contínuas, né, que representam elementos naturais de drenagem dessa zona, e que esse documento, a conclusão desse mapa geoambiental, é de não ocupar áreas de dunas e praias, de lotear de acordo com a direção dos cordões litorâneos, ou seja, se os cordões litorâneos são paralelos à praia, os loteamentos deveriam estar acontecendo dessa mesma forma. Para quê? Para que, quando eles fossem implantados, eles não cortassem essas linhas naturais de drenagem e provocassem grandes alagamentos. Então, esse mapa geoambiental, que foi um documento muito bom e interessante, eu, particularmente, sou favorável que ele faça parte desse contexto do plano diretor, porque ele tem coisas como essa decisão técnica, né, de verificar sistema de drenagem, de investir em projetos de saneamento e drenagem, que não foram, então, contemplados nessa proposta de plano diretor que está colocada, principalmente essa questão de lotear de acordo com a direção dos cordões litorâneos. Então, uma recomendação da própria prefeitura, que não está contemplada no plano diretor, da mesma forma que a recomendação da própria prefeitura, tirada nas conferências da cidade de 2003 e 2005, que foi de utilizar índice 1 de aproveitamento, também não foi contemplada nessa proposta de plano diretor. Tá? E o que isso fez, né, com Aracaju? O que é essa, digamos assim, maior liberação de ocupação do espaço, né, fez com a cidade? A gente tem, por exemplo, a população da zona de expansão, que em 96 era de cerca de 20 mil habitantes, em 2000, cerca de 32 mil habitantes, um aumento de 62% nesses 4 anos, né? O que representa uma taxa anual de crescimento da zona de expansão de 15,5%, contra uma taxa anual de crescimento de Aracaju de 1,86%. Ou seja, a zona de expansão cresce, ou crescia, né, antes de uma ação que barrou esse processo, 8,3 vezes mais que o resto de Aracaju. Não é preciso ser técnico da área de urbanismo para perceber que isso é insustentável para qualquer cidade, né? Então, claro que não é só a zona de expansão que tem problemas, que o município inteiro precisa ser cuidado, mas esses números refletem claramente, né, o que acontece quando se permite, né, determinadas condições de ocupação sem os devidos limites da sustentabilidade. Isso todo mundo lembra, né, essa questão dos alagamentos que saiu aí na mídia para a zona de expansão, o que acabou numa ação do Ministério Público, né, que propõe que tanto União, Caixa, Governo, ADEMA, ADESO, Prefeitura, EMURB, Petrobras, todas sejam condenadas a resolver os problemas dessa região criados por essa ocupação indevida. Então, em 26 de maio, o CONDURB aprovou essa proposta de plano, né,
Novamente, a gente destaca isso já cerca de 19 meses depois que o Executivo encaminhou essa proposta de plano à Câmara de Vereadores, que foi final do ano passado, como foi destacado já aqui. E aí, então, quais foram os problemas, né, que a gente viu em tudo isso que está colocado? Novamente, a gente tem que louvar a posição da Câmara, porque, na verdade, as fragilidades que a gente observa no plano deveriam ter sido cuidadas não pela Câmara de Vereadores, mas pela Prefeitura. Então, essa consistência que a gente, a todo momento, pede que o plano tenha, para vocês terem uma ideia, o plano diretor de 2000, em 2000, já dava um prazo de cerca de 6 meses para se implantar um sistema de informações, onde tudo isso que a gente precisa agora para poder fazer um plano melhor, deveria ter sido estudado e tratado. Então, se vocês pegarem o último capítulo do plano, em vigor, vocês vão observar que praticamente todas as coisas que estavam previstas para serem feitas pelo Executivo não foram cumpridas. Sistema de informação, demarcação das áreas verdes, reserva com bloqueio de área para a área de sistema viário, em 2000, ou seja, faz 11 anos que uma série de outras ações deveriam ter sido tratadas e não foram. Por isso que esse grupo entende, inclusive, que é importante, sim, destacar isso agora, para que a gente não passe mais 11 anos e daqui a 11 anos a gente esteja dizendo novamente, puxa, não deu para fazer o que tinha que ser feito de novo. Então, a gente entende que o plano não cumpriu as regulamentações do Estatuto das Cidades, conforme a gente falou para vocês, a Resolução 25, a Resolução 34, principalmente pela ausência desses levantamentos comunitários e técnicos, pela discussão com a comunidade para essa proposta do plano, sem o diagnóstico prévio. Por que esse diagnóstico é importante? É só papel que técnico gosta de fazer? Não. Eu acho que nenhum de vocês aqui, se for ao médico, e ele chegar para você e dizer, olha, sinto muito, olhar para a sua cara e dizer, sinto muito, seu caso é de cirurgia, não tem jeito. Tá bom, doutor, mas aonde? Como é que vai ser minha cirurgia? Não sei, vamos para a sala de cirurgia, depois a gente descobre o que vai fazer. Eu acho que ninguém vai para uma cirurgia sem fazer pelo menos um exame de sangue, né, um exame de coração, aquele basicão que todo mundo precisa fazer. E é mais ou menos isso que a gente está contestando. A gente quer fazer uma cirurgia urbana em Aracaju, a gente quer mudar, né, todo o sistema, todo o corpo da cidade, sem sequer medir a pressão urbana que a cidade passa hoje. Então, a gente entende que essas discussões no CONDURB, do plano e das leis foram pontuais em relação ao projeto de lei apresentado, ou seja, você podia ir lá e fazer um destaque de um determinado artigo, né? Mas você não tinha como fazer um ajuste conceitual, mudar a estrutura da lei, ou seja, construir aquilo que a gente sempre diz, porque você ir direto para a redação de um projeto de lei sem antes discutir que modelo de cidade você quer, é complicado, porque se você não sabe o que você quer, você não vai saber como chegar lá. E é isso que a gente pensa em relação a essa questão de não ter essa discussão de conceito, tá? E também de, como a gente já falou, não terem sido votados juntos os anexos. O plano tem cerca de 280 artigos e foram votados, né, destacados e votados 26 artigos, ou seja, um pouco menos de 10%. Se alguém tiver interesse de conhecer a tabela de votação final do plano diretor, está aqui disponível. E, na verdade, principalmente, você não casou os anexos, ou seja, o lugar onde as coisas iam acontecer na cidade, com as propostas escritas do projeto de lei. Então, a gente entende que o plano hoje não está priorizando, né, essa questão da engenharia de tráfego, da engenharia rodoviária, do planejamento territorial e do desenho urbano, e a hidráulica urbana não está conseguindo casar todas essas coisas. Por quê? Foi colocado, o plano tem lá um sistema viário projetado, mas o plano não diz qual é a capacidade desse sistema viário projetado. Eu tenho dizendo que vai passar uma rua aqui, mas eu não faço a menor ideia de quantos carros podem passar nessa rua, e ônibus, e pedestres, sem que essa rua se transforme no caos de engarrafamentos que a gente já tem em Aracaju. Então, não basta dizer que vai passar uma rua aqui, tem que dizer qual é o limite da ocupação dessa rua, porque aí, quando a prefeitura for licenciar os prédios, ela vai dizer, opa, chegou no limite da água, porque o plano resolve algumas coisas, é um avanço, sem dúvida, mas ele não avança em coisas cruciais. Por exemplo, definir como é o limite da infraestrutura urbana de Aracaju. Quanto de água a gente tem?
Onde é que pode deixar adensar mais e não vai faltar água? Onde é que a gente vai ter água de qualidade e não a água que, sistematicamente, quando vocês olham a conta de água de vocês, tem lá dizendo que os parâmetros são diferentes daquele que a Organização da Saúde recomenda. Tá? Então, é isso que a gente contesta, que não existe essa correlação. Tem um mapa do sistema viário? Tem, mas não tem nada que diga quanto de carros ou pessoas você deixa circular ali sem que aquilo cause um caos urbano na cidade. Então, é um momento crítico, né, que a gente entende que precisa ter uma correção de rumo de algumas propostas. Foi aprovado já em primeira votação o plano em 8 de junho de 2011 na Câmara. Já foi realizada uma primeira rodada de audiência entre 15 de setembro e 7 de outubro. Está sendo realizada uma rodada de audiências entre 13 de outubro e terminando em 3 de dezembro. E segundo, né, nosso presidente da Câmara, que reforçou isso hoje, esse plano não seria mais votado esse ano. E o que pode acontecer, né, se esse plano não for aí votado rapidamente? A gente vê, e às vezes houve muito esse discurso, que se não votar rapidamente esse plano, a cidade vai entrar em caos. E, na verdade, a gente já disse, já mostrou que haviam questões no plano em 2000, há 11 anos atrás, como Grupo Provisório de Infraestrutura, que devia estudar esse limite da infraestrutura, como Grupo de Estudos Ambientais, que devia estudar o limite das restrições ambientais em Aracaju. Lá em 2000, ele já estava previsto. Se ele tivesse sido efetivado, muita coisa poderia ter sido controlada, independente de a gente ter realmente ou não um novo plano. Tá? Então, essa questão da reserva de áreas para sistema viário e drenagem, do plano de obras que definisse prioridade no uso dos recursos públicos, a gente já tinha, né, já tem um plano que trata de algumas coisas. Nem de longe é o melhor plano. Esse plano que está proposto tem alguns avanços, mas falta a gente realmente avançar mais em coisas fundamentais para o município. E até considerando hoje, né, que a zona de expansão urbana é o maior foco, né, de interesse, porque são, como foi dito aqui, são as grandes áreas disponíveis para ocupação, e que isso está parcialmente bloqueado até que exista a implantação de um sistema de infraestrutura, de alguma coisa que garanta um mínimo de condição de ocupação para aquela área. A gente pergunta, né, que tempo que vai demandar realmente implantar nessa zona de expansão infraestrutura para que as pessoas possam voltar a construir, né, abertamente naquela área. E que tempo que demanda fazer uma real revisão do plano. Porque, lembrando, desde 91 se tenta fazer um plano diretor em Aracaju com determinada consistência. Se avançou sempre, sem dúvida alguma. Se teve um plano em 2000, que foi o primeiro, mas a gente agora está de novo em 2011 e ainda precisa avançar em algumas coisas que não foram tratadas. Então, o que o grupo propõe, né? Esse Participe Aju é um grupo de pessoas que se juntou, principalmente a partir de representação dos conselhos profissionais, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Regional de Contabilidade, do Conselho de Medicina, da Associação de Promotores Públicos. Então, uma grande gama de pessoas que tinha uma contribuição técnica a dar, se juntou, e depois começamos a abrir esse grupo com outras, né, com a Universidade Federal, fazendo essa parceria, com outras universidades, enfim. É um grupo que quer trazer ideias, trazer propostas e contribuir. Viemos realmente para contribuir nesse processo. E ele estabeleceu, então, como prioridade discutir o plano diretor, porque não haveria tempo para discutir o plano e todos os códigos, e, como já foi dito, os códigos, basicamente, devem ser discutidos depois do fechamento do plano diretor, uma questão até de coerência técnica. E considerando, então, né, tudo isso que a gente falou, da necessidade dessa discussão técnica, se juntaram todas essas representações profissionais, onde a gente tenta buscar, né, um plano que promova a inclusão social, qualidade ambiental, desenvolvimento sustentável, função social da cidade, desenvolvimento econômico, justa distribuição de qualidade de serviços e equipamentos e um modelo espacial relacionado à diversidade, pré-existências e cidade do futuro. Isso é uma questão importante, porque esse plano, e vocês viram pelos mapas de anexos que foram apresentados aí, que é uma outra questão que é importante destacar, quem tiver a oportunidade, compare os anexos do plano diretor de 2000 e os anexos do plano diretor de 2011, e vocês vão observar que não houve, basicamente, muitas diferenças. E, na verdade, até a mudança que houve, por exemplo, vou dar um exemplo, do macrozoneamento, onde foi reduzida a zona
a zona de adensamento restrito, né, naquela região do Aruana, e que foi incorporada como uma zona de adensamento básico. Então, na verdade, essas mudanças, especificamente, não chegaram a ser registradas como votadas dentro do CONDURB. Então, como é que o CONDURB, como é que o Participe Aju pretende tratar essas questões e sempre se ampliando? Todo mundo aqui é muito bem-vindo ao Participe Aju, é um grupo aberto, é um grupo que quer fazer uma discussão consistente do processo, ok? Então, a gente tem 8 grupos temáticos, um grupo de coordenação que vai fazer a costura de todos os outros grupos de estudo, um grupo de comunicação e mobilização social, porque a gente entende que é importantíssimo, né, discutir, realmente saber chegar até as pessoas, apresentar ideias, tornar essa coisa do plano menos pesada, menos chata, menos cansativa para a população. Um grupo de infraestrutura básica que vai tentar estudar, e aí só complementando uma informação com relação ao grupo ao Código de Infraestrutura, que foi tentado se construir em 2005. Eu, particularmente, fazia parte dele. Estou vendo o companheiro Décio aqui também, que fazia parte desse grupo em 2005. E, na verdade, a gente teve algumas informações, sim, da DESO, e já em 2005 essas informações indicavam que havia áreas em Aracaju já com déficit de água em 2005, né? Então, havia algumas informações básicas para, pelo menos, se construir uma estrutura do trabalho, mas, lembrando novamente, quando essas representações das entidades contestaram a forma como o processo estava sendo encaminhado, o grupo foi desmobilizado e o trabalho paralisado. Além disso, a gente tem também o grupo de cenário da ocupação urbana, que vai dizer, foram previstos uma série de índices, né, dentro do plano, mas o que isso resulta de concreto? Se forem aplicados esses índices, 2 em determinadas áreas da cidade, quantos 1.000 metros quadrados a mais vão ser construídos em Aracaju? Esses 1.000 metros quadrados a mais vão representar quantas 1.000 pessoas a mais morando naquela localidade? Vai ter água para todo mundo? Vai ter esgoto para todo mundo? Os carros vão conseguir circular? Os ônibus? As pessoas nas calçadas? Então, essas são questões que precisam ser respondidas, tá? Inclusive, junto com o grupo de mobilidade urbana, ok? Tudo isso aqui são grupos que vão digamos assim, trabalhar harmonicamente, porque uma informação é importante também para o outro. O grupo de obras prioritárias, que vai dizer, tem uma série de obras previstas, mas dentro dessas obras previstas, o que esse grupo realmente considera que é prioritário para o desenvolvimento da cidade? Equipamentos públicos, né? E redação de propostas, ou seja, grupos que vão estar, na verdade, construindo propostas para cada tema principal do Plano Diretor de Aracaju. E aí, o exemplo de propostas preliminares do Participe Aju, a gente entende o quê? Existem algumas fragilidades técnicas que esse plano precisa tratar. Enquanto essas fragilidades técnicas não forem solucionadas, a gente entende que deve haver uma redução geral de índice de aproveitamento na cidade, um aumento da taxa de permeabilidade e uma limitação de gabarito de altura. A partir do momento que existem informações concretas e efetivas do que pode ser ocupado e do que isso vai resultar no crescimento da cidade, então aí sim pode-se pensar em aumentar e mudar esses índices, tá? Além dessa composição técnica que a gente falou, ele também está sendo complementado por representantes de outras instituições. Qualquer interessado, como eu já disse, pode fazer parte do Participe Aju, e a gente entende que essa junção de esforços tem um bônus, né? Um bônus especial, porque quando a gente constrói junto as coisas, certamente a gente vai ajudar a defender junto aquilo que está sendo pensado e construído, né? Então, isso é um forte respaldo para minimizar os conflitos de interesse que são naturais desse processo. Um processo desse sempre tem, é claro, a gente está falando mais da questão técnica, porque nós, queira ou não, temos uma formação prioritária de um grupo técnico, mas é claro que isso é um processo político muito forte, muito pesado. E se a gente não tiver a clareza de que precisa tratar, né, e juntar essas forças para realmente defender essa ideia, tudo que se faz aqui não vai ter concretude nenhuma. Então, a gente entende que, na verdade, não importa o quanto você conhece, não importa o quanto você tem de recurso, o que importa é o quanto você se importa. Todos nós aqui
temos alguma coisa de importante a dar, a contribuir. Não importa se a pessoa não tem formação técnica, porque todos vocês vivem a cidade, sabem dizer aquilo que lhe incomoda na cidade. Porque plano diretor, e essa é a grande dificuldade que a gente tem, fazer as pessoas entenderem que plano diretor tem a ver com a vida, o dia a dia delas. Então, quando cada um de vocês vai... nosso professor ali outro dia disse que gastou 1h30 para chegar em casa saindo daqui da UFES. Isso tem a ver com o plano diretor, porque a gente não tem um sistema